Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na lição 3 da revista para jovens, sabe? O foco é Paulo, o chamado dele, e a gente vai usar como base Gálatas 1, ali do verso 11 ao 24. E lendo esse trecho, a pergunta que fica é: por que o Paulo entra em tanto detalhe sobre a vida dele aqui? Parece mais que só contar a história, né? Ah, com certeza. Não era nostalgia, não. Era uma defesa mesmo, sabe? Bem, bem necessária para o ministério dele e, mais importante ainda, para a mensagem que ele pregava. Total. E tem aquele verso-chave no final, o 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. É tipo o resultado de tudo isso que ele conta. Vamos ter que desempacotar isso aí. Exatamente, vamos lá. Ele já começa assim, bem direto, né? Afirmando que o evangelho que ele anunciava não veio de gente, não. Veio direto de Jesus Cristo. Versos 11 e 12. Por que essa afirmação logo de cara era tão vital ali na galáxia, naquele momento? Então, para entender isso, a gente precisa olhar o cenário, né? Tinham os falsos mestres circulando por lá, os tais judaizantes. Basicamente, eles diziam que não bastava crer em Jesus. Os não-judeus convertidos, precisavam também seguir a lei de Moisés, circuncidar e tudo mais. Ah, entendi. Aquele pessoal. Isso. E a tática deles para enfraquecer a mensagem de Paulo era atacar o próprio Paulo. Tentar dizer que ele não era um apóstolo de verdade, sabe? Se eles conseguissem isso, aí a mensagem principal dele, salvação só pela graça, pela fé, sem precisar das obras da lei, ficaria abalada. Defender a origem divina do chamado era defender o evangelho puro. Faz todo sentido. E uma das coisas que esses caras usavam era justamente o passado do Paulo, né? O Saulo de antes da conversão. E que passado, hein? Poxa, ele mesmo fala que era super dedicado ao judaísmo, extremamente zeloso das tradições, tá lá no verso 14, mas, ao mesmo tempo, ele perseguia a igreja de um jeito implacável. Prendia, consentiu na morte de gente, forçava a blasfemar. Nossa, a descrição em Atos 26 é pesada. É muito forte, né? E aí que está o ponto central, talvez o mais incrível da lição toda. O próprio passado terrível dele, que os inimigos queriam usar para desacreditar, virou, ironicamente, a maior prova do poder de Deus. Paulo diz que Deus o separou desde o ventre e chamou pela sua graça, está no verso 15. E isso apesar de todo esse histórico. Uau! Não que os erros dele fossem apagados, mas mostra o poder de transformação do evangelho, né? A escolha de Deus não teve nada a ver com o currículo do Saulo. Foi pura graça, pura soberania divina. Acho que esse é um dos focos da lição para os jovens, sacar essa escolha de Deus e a diferença que Jesus faz na vida de alguém. Com certeza. Bom, e tem outra coisa que chama atenção, a independência dele no começo. Logo depois da conversão, ele não saiu correndo para Jerusalém para falar com os outros apóstolos, né? Tá nos versos 16 e 17. Ele só foi encontrar Pedro e Tiago bem depois, 3 anos mais tarde. Versos 18 e 19. Como é que essa cronologia ajudava na defesa dele? Não podia parecer meio arrogante? É uma boa pergunta. É uma nuance importante. Não era arrogância, não. Ele não estava, esnobando os apóstolos de Jerusalém. A gente vê depois, lá em Gálatas 2, verso 9, que eles se encontraram, concordaram e deram as mãos em comunhão. Reconheceram o ministério dele. Ah, sim. A questão aqui, em Gálatas 1, era reforçar de onde vinha a autoridade dele. Vinha direto de Cristo. Não era uma carteirinha dada por Pedro ou pelos outros. Então, o fato de ele ter ficado um tempo sem esse contato direto e depois ter o reconhecimento deles, mostrava duas coisas para os Gálatas. Primeiro, o chamado dele era divino, independente. Segundo, a mensagem dele estava alinhada com a dos outros apóstolos. Isso desmontava a acusação de que ele inventava coisa ou pregava diferente. Entendi, ficou claro. E o impacto dessa transformação toda? As pessoas devem ter ficado de queixo caído, né? Paulo mesmo conta que as igrejas da Judeia, que nem conheciam ele de rosto, só ouviam o boato. Aquele que antes nos perseguia, agora está pregando a fé que ele mesmo tentava destruir. Verso 23. Imagina um falatório. Pois é. E esse falatório todo leva de volta aquele verso-chave do início. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Verso 24. Repara bem, glorificavam a Deus, não ao Paulo. A transformação radical dele de perseguidor a pregador virou tipo um autor gigante da graça e do poder de Deus.
Nossa, que imagem forte. É como se Deus tivesse pego o maior inimigo público da fé e transformado no maior defensor. E todo mundo olhando para aquilo e pensando, caramba, olha só o que Deus fez. Por isso Paulo usava a história dele, não para ficar se lamentando ou se gabando, mas para mostrar o poder de Deus que o mudou e que, olha, está disponível para todo mundo. Então, para a gente amarrar tudo, essa parte da história de Paulo em Gálatas 1 não é só um relato, é uma defesa bem construída. Mostra que a mensagem dele veio de Deus, que a escolha de Deus é pela graça, mesmo com um passado complicado, e que o evangelho tem um poder de transformação inacreditável. A vida dele virou o argumento principal. Exatamente isso. E sabe, isso deixa a gente com uma reflexão para levar, talvez. Os opositores de Paulo pegaram o passado dele para tentar invalidar o presente. Pensando hoje em dia, como é que a gente lida com a história completa de alguém? Incluindo as quedas, as mudanças, a transformação pela fé. Isso muda ou deveria mudar o jeito como a gente ouve essa pessoa, como a gente vê a vida dela? Como a gente equilibra o antes e o depois na nossa avaliação? Fica aí para pensar, né?